Olá, você que chega aqui no meu canal. Eu me chamo Carlos Henrique e para darmos continuidade a esse trabalho, hoje eu quero fazer um resumo daquilo que as pessoas têm me perguntado. Bom, como a cada dia nós estamos avançando para uma aprendizagem melhor, eu quero aqui no vídeo de hoje colocar algumas questões resumidas da melhor maneira possível para não estender o vídeo e responder algumas perguntas que a mim são feitas, né? E entre elas, algumas pessoas que estão chegando agora e que provavelmente não ouviu quando eu falei do concílio ou conselho dos cinco. Então eu vou trazer aí uma explicação mais detalhada do que seria o concílio ou conselho dos cinco, como também vou trazer aí uma outra explicação, tá? Para que a pessoa entenda melhor sobre Akhenaton, que foram as perguntas que mais me foram pedidas no inbox do meu Facebook. Então o que eu fiz? As pessoas me perguntaram como era o concílio dos cinco, qual era a característica física deles, qual era a missão deles, tá? E perguntaram para mim se Akhenaton ainda vai acordar, certo? E se a família dele, de fato, é aquela que está na Antártica. Então eu vou estar respondendo aí para você essas perguntas e já vou dizer para você que eu consegui tirar do Google algumas fotos, entre elas fotos de planetas, só para trazer a você uma explicação bem melhor, certo? Então eu vou apresentar algumas fotos aqui de alienígenas que você pode encontrar no Google mesmo, tá? Você vai lá em pesquisa e coloca alienígena, vai aparecer uma variedade muito grande, como também dos planetas. Então todas as figuras que aqui eu apresentar hoje para você, para trazer a explicação, são figuras tiradas da internet, tá? E é o que chega mais próximo da característica física, certo? Do concílio ou do conselho dos cinco, tá bom? Então, o que as pessoas querem saber? O que é esse concílio dos cinco? Ou conselho dos cinco? Vou tratar como conselho dos cinco, beleza? Que é a mesma coisa. Exemplo, nós temos aí a Federação Interestelar, que pode ser chamada também de Federação Galáctica, e pode ser também chamado de Federação Interestelar. Interestelar, Galáctica e Hiperestelar também. Depende daquele que está lá fora e que vem visitar e atribui a ela ao nome. Mas o nome original é Federação Galáctica, ok? Nós temos a Federação Galáctica, que comanda toda uma galáxia, certo? E todo o sistema solar que está naquela galáxia é responsável pela federação. A federação em si criou as confederações, certo? Para auxiliar e expandir o grau de vigilância dos mundos. E quando eu falo dos mundos, são aqueles que estão passando por processo de desenvolvimento, como é o caso de Ileap, né? São planetas que foram escravizados ou que ainda estão sendo escravizados e que são observados tanto pela Federação como pela Confederação. Na linguagem militar, a Federação Galáctica, ela é o batalhão, correto? E a Confederação Galáctica seria a companhia daqueles batalhões. E o que serve uma companhia de um batalhão?
existe o batalhão, que comanda toda uma área, e ele distribui, certo, o seu policiamento através das companhias. E cada companhia, ela vai tomar conta da parte, certo, de um bairro que compõe aí uma cidade. Então vai ter aí a sua área de policiamento. Então funciona dessa forma. Então você tem no batalhão, que é a federação, né, em outras palavras, o coronel, certo? E nas companhias, você vai ter aí um capitão, um tenente, certo? E para tardar, você vai ter aí um major. Mas a questão do major é um pouco difícil. Geralmente é um capitão ou um tenente que se torna comandante de uma companhia de policiamento, beleza? Que é supervisionada, geralmente por um tenente-coronel, que é o subcomandante de um batalhão. Então, nós temos aí a federação, que é o batalhão, certo? Comandado por um único líder, e não é Astacheran, né? Que nem a maioria das pessoas pensam, não tem nada a ver com isso. E nós temos aí as companhias. E quem são os comandantes dessa companhia? Quem são os capitães, os tenentes dessa companhia? Seria os líderes que compõem o Concílio dos Cinco ou Conselho dos Cinco. Quando fala o número 5, obviamente você vai pensar que são 5 pessoas, correto? Mas são, na verdade, um nome e um tratamento, certo? Fictício. Por quê? As pessoas passaram a ter as pessoas passaram a ter entendimento sobre o Concílio dos Cinco a partir do momento que o livro russo ele foi descoberto, certo? Foi encontrado aí uma agenda russa e ali narrava toda a espécie alien que visitou a Terra, tanto hostil como não hostil. Aí você me pergunta, Henrique, aquele livro lá é verdadeiro? Sim, 100% verdadeiro. Ali não tem nem onde tirar e nem pôr, correto? É lógico que tem outras coisas ali que não foi narrada por questão mesmo de segurança e por questão mesmo da pessoa que encontrou, né, esses escritos, temer em expor mais a fundo aquilo para a sociedade. Então você vai entender aonde eu quero chegar. E as pessoas que trataram de fazer vídeos, né, a respeito do Conselho dos Cinco, elas narram, né, que são 5 membros integrantes de grande poder. É verdade, Henrique? Sim, é verdade. Mas não são ali propriamente 5. Mas eu vou tratar aqui para você entender que são 5, tá? Um exemplo. Imagine 5 pessoas, certo? Que tem total liderança e que é comandante de algum lugar. Agora, essas 5 pessoas, elas vão ser o quê? Elas vão ser a liderança. Só que para ser liderança, ela vai precisar o quê? De assessoria. Então, ela vai ter aqueles que estão abaixo dela, nomeados por ela, para que ela possa fazer um bom trabalho. Então, a função dos 5, tá? É nada mais, nada menos do que supervisionar, certo? E sair em patrulhamento justamente para ver esses mundos como estão se desenvolvendo e qual é o processo de consciência do cidadão daquele planeta, seja ele qual for, né? Então nós temos aí então o Concílio dos Cinco, que vai ser composto aí por capitães, certo? E nós temos aí os seus auxiliares, que serão aí os tenentes, para você entender. Agora vamos para uma linguagem, certo? Uma linguagem comum. Uma linguagem do dia a dia, vamos dizer assim. Vamos dizer que você mora em um condomínio e você tem ali o síndico, certo? Você tem o síndico e o síndico, ele não administra um condomínio sozinho. Ele precisa do quê?
do conselho do condomínio, que são aquelas pessoas que vão disponibilizar o seu tempo e horário para poder auxiliar e contribuir no conselho do condomínio. E o conselho serve para o aumento do mesmo, como também serve para decidir a contratação e a demissão de um funcionário, né? E supervisionar as obras que do qual o condomínio esteja precisando passar ou esteja passando, certo? Então nós temos aí o síndico, que representaria a federação, nós temos aí o conselho do condomínio, que representa aí a confederação. E quem são os líderes da confederação? São os concílios ou conselhos dos 5. E nós temos aí os moradores do condomínio, que vou simbolizá-los como sendo os sistemas solares, certo? Então você tem aí todo um entendimento acerca daquilo que verdadeiramente é sobre essa questão, que é a questão do Concílio dos 5. Então, o Concílio dos 5, ele foi criado, certo, por pessoas que estão na milésima dimensão também. Eu quero lembrar aqui que o Concílio dos 5, todos os integrantes ali do Conselho, eles estão na milésima dimensão e densidade, certo? E eles são responsáveis pelo patrulhamento de todo o sistema solar, que do qual ele se torna responsável. Nós temos aqui o nosso sistema solar, que é esse que a NASA nos apresentou de forma mentirosa, e ao redor do nosso sistema solar, nós temos o quê? Nós temos tão somente outros 9 sistemas solares. É como você morar num bairro e esse bairro ser um ponto da galáxia e os seus parentes morar um na sua rua, 2 na rua de baixo, 5 na rua de cima e o restante no próximo quarteirão. Então você tem aí o paizão, que é o pai da família, e tem aí os seus tios e tias, e vai fazer aquela visita semanalmente para os seus parentes, se é que você tem ali uma boa relação. Entre o Concílio dos 5, na verdade, é a mesma coisa, correto? Então, para você que teve aí a dúvida, é isso que eu estou dizendo. As pessoas, quando ouviram, né, principalmente lá no canal Fator Medo, que é um canal que eu indico para vocês, e já indiquei já outras vezes, né? Você coloca lá no Fator Medo, você vai em livros russos e você vai ver a explanação dele falando do Concílio dos 5. E lá no livro russo fala que quando o Concílio dos 5 ele chega em um planeta, o planeta começa a sofrer abalos, né? Abalos sísmicos, passa por terremoto, maremoto, vendaval e aquela coisa toda. Aí você me pergunta, Henrique, isso é verdade? Sim, certo? Para quem está lá no grupo já há bastante tempo, consegue lembrar aí das postagens que fiz desde o ano passado, como também no início desse ano, onde eu falava antecipadamente de algumas civilizações que estariam visitando aqui o nosso sistema solar, e por essa visita, os planetas aqui do sistema solar, eles iriam passar por alguma transformação ou por algum abalo. Então eu tinha dito às pessoas, olha gente, uma certa civilização está aqui para nos visitar e você pode contar que nesses dias aí vai ter muita coisa fora do comum. Aí as pessoas falam, senhor Henrique, mas o clima está tão bom, o céu está tão azul, aquela coisa toda. 2 dias depois começou a ter em pontos do mundo, né, algumas apresentações da irritação de Eleape em relação àquilo que ela vem passado. Aí eu vou te explicar a você como funciona. Você, né, para ser um conselheiro entre os 5, e lembrando que 5 é simbólico, tá? Porque na verdade são famílias construtoras, certo? Que estão nos observando
desde antes de nós existirmos, tá? E que tem acompanhado da melhor maneira possível o desenvolvimento do planeta. E eles sempre respeitando o livre-arbítrio das pessoas, entendeu? Sempre respeitando o livre-arbítrio das pessoas. Então, você tem aí o Concílio dos Cinco, certo? Você tem aí essa liderança, que é uma família construtora elevada, e tem sobre eles a responsabilidade de fiscalizar e patrulhar toda a imensidão do sistema solar responsável por eles. No caso do Concílio dos Cinco, aqui do nosso sistema solar, ele é responsável por esse sistema solar e pelos outros 9 sistemas solares, ok? E eles estão na milésima dimensão, como falei, e na milésima densidade. Agora você vai entender o porquê que quando um membro do Concílio dos Cinco desce a Eleap, né, para encontrar com alguma liderança do mundo ou para ir numa cidade intraterrena, o planeta sofre, em outras palavras, com certos abalos. Por quê? Eles estão no alto grau de pureza e evolução, no topo da milésima dimensão e densidade. Não existe nada acima disso na questão de densidade, né? E, em outras palavras, para você entender, vibração. Então vamos colocar aí para você que está começando agora a aprender, como sendo essa palavra vibração. Eles estão vibrando na milésima densidade e vibrando na milésima dimensão, correto? Então eles são puros, certo? São cheios de vida, são cheios de paz e são cheios de amor, correto? Aí você imagina um planeta que esteja aí com a sua ambientação e atmosfera em desenvolvimento bom. O que você acha que vai acontecer? Vai fluir dele a alegria, vai fluir dele o bom sentimento e vai fluir dele coisas boas, correto? Agora você imagina aí o planeta, como é o caso de Eleap, que já bebeu muito sangue por causa da violência entre os homens, por causa da violência entre os animais e por causa da violência através até mesmo do pensamento. Aí você olha para a atmosfera de Eleap, o que você vê? Você vê uma densidade muito alta para o lado negativo da coisa. Aí o que acontece? Você tem aí o que é santo, o que é puro, indo de contato com aquilo que está impuro, como é o caso da consciência, né, do planeta Eleap. Está impuro por causa de nós mesmos. Ou seja, Eleap é aquela mãe que foi agredida pelo filho, é aquela professora que é agredida constantemente na sala de aula, e ela ali, por mais que tenha amor por aqueles alunos, que tenha amor por aquele filho, ela sempre vai guardar aquele ressentimento de agressão, correto? Por isso a necessidade de você respeitar os espíritos de Eleap, que é a terra, a água, o fogo e o ar, correto? Você fazendo isso, você vai bem em todos os seus caminhos aqui. Aí você vai se tornar aquele aluno do qual aquela professora agredida tem amor e prazer. Você vai se tornar aquele filho que, uma vez agredido, você vai se tornar aquele filho por aquela mãe agredida pelos seus irmãos, e ela vai passar a olhar você de uma maneira diferente e te considerar você como sendo aquele único filho dela, porque tudo parte do respeito, correto? Então, imagine essa mãe que foi agredida pelo filho, estando em casa e vendo aquele filho chegar. Mesmo que aquele filho está de cabeça baixa, o que ela vai fazer? Ela vai ficar nervosa, ela vai pensar naquele momento que ela foi agredida. A mesma coisa é a professora na sala de aula. Vamos dizer que ela esteja na sala de aula e entra lá aquele aluno que um dia a agrediu. Ela vai ter aquele sentimento ruim em relação àquilo, ainda que ela tenha perdoado, correto? Agora vamos dizer que essa mesma mãe e essa mesma professora está ali triste
e quando ela vê aquele bom aluno, aquele bom filho, o que ela vai fazer? Ela vai abrir aquele sorriso no rosto, vai bater um papo sadio, seja com o filho ou com o aluno, aqui nessa interpretação que eu estou dando para você, e aquilo vai fluir uma alegria muito grande dela. A mesma coisa é Eleap. Então, quando chega um dos membros, ou até mesmo todos os membros do Concílio dos Cinco, e desce aqui em Eleap, a reação de Eleap é a reação daquela mãe ofendida, daquela professora ofendida que pede socorro para aquele bom filho. E quem seria aqueles bons filhos? Seria o Concílio dos Cinco, que alcançaram o status da pureza absoluta em relação a tudo aqui que eu tenho falado. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês as imagens, né? Vou fazer o compartilhamento de tela, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver que isso vai dar certinho, gente. Acho que com certeza vai dar certinho. Vamos lá. Aí eu vou trazer a explicação para vocês, ok? Compartilhar. Vamos lá. Isso. Acredito que tenha dado certo, sim. Vamos lá. Deixa eu só ver aqui mais uma vez se está compartilhando a tela. Tá sim, tá beleza. Bom, pessoal, você tem aqui, né, uma das figuras que peguei na internet. Figura essa que representa muito bem um dos concílios dos cinco, tá? Então vou ser breve na explicação de cada imagem, para não tomar muito tempo e o vídeo não ficar extenso, correto? Você tem aqui um alien desenvolvido por alguma pessoa, que eu não sei quem é. Você tem aí um crânio um pouco alongado, você tem olhos grandes e negros, que chamamos de olhos perolados. Você tem o nariz, você tem a boca, você tem aqui uma tipologia na tela aí do seu computador, tá? Essa imagem eu tirei da internet. Aí, o que eu vou dizer para você? Somando a proporção craniana, os olhos, a boca, o nariz, a cor da pele, em 100 eu digo que essa figura ela se parece em 90% a um dos membros do Concílio dos Cinco. E qual é o nome desse membro, Henrique? O nome desse membro é Rendai, tá? Rendai é um dos membros do Concílio dos Cinco. Ele traz uma forma física semelhante ao Zeta Reticuli, correto? São da mesma família, são primos, porém, ele está na milésima dimensão e densidade, correto? A cor da pele, 100%, os olhos, 100%, o ouvido, 100%, a boca, 100%, a textura, 100%, correto? Os olhos também 100%, ok? E você tem aqui a cor perolada, que também eu dou aí 100%. A única diferença aqui é que do pescoço, do queixo aqui, ó, do maxilar, até aqui, o trapézio dele, esse pescoço, ele é um pouco mais elevado e um pouquinho mais fino, tá? Por isso a minha nota aí de 90%. Ele, correto? Ele tem aproximadamente 4,5 metros de altura, certo? E senta-se na cadeira da federação como um entre as lideranças do Concílio dos Cinco. Então está aí na sua tela para você entender, né, aí essa explicação. Só confirmar que está aparecendo direitinho, tá tudo certo. Vamos para o próximo. Nós temos aqui o Enrichi, ou Enrichi,
correto? Aí você fala assim, Henrique, um ser reptiliano está no concílio dos 5? Sim. Mas não se trata de um reptiliano comum. Quem ouve os meus vídeos, ali entre o vídeo 30 e 33, você vai ouvir eu contar a história de como foi feito o Nibiru. E eu vou te apresentar ali uma família estelar reptiliana primordial que criou, né, o planeta Nibiru e criou ali a primeira liderança, que é, entre outras palavras, a origem, os ancestrais niburianos. Então nós temos aqui o Enriche, que é um ser, né, construtor da milésima dimensão e densidade, certo? Ele foi enviado, certo, do seu planeta para compor o Concílio dos 5. Por quê? Como eles criaram, certo, os Anunnakis pleidianos híbridos de Nibiru, foram criação deles. E os pleidianos híbridos de Nibiru, quando estiveram aqui em Eleap para extrair o ouro, fez toda a confusão que foi herdada após geração e chegou até na atualidade. Então, a federação, certo, ela pediu que fosse enviado como representante para supervisionar a criação daquele que eles os criou, que seria aí os pleidianos de Nibiru. Então, Enriche, ele está na milésima dimensão, ele tem 7,5 metros de altura, certo? E ele é um reptiliano primordial, certo? Que veio aí do seu planeta e está na confederação para representar o seu planeta, que são os criadores dos pleidianos híbridos reptilianos de Nibiru. Então, se você tem interesse, entre o vídeo 30 e 33, eu falo muito sobre isso. Falo o nome deles, falo o planeta, falo de que maneira eles me receberam. Qual nota você dá para esse indivíduo aí, Henrique, para o Henrique? 100% daquilo que é. Você olha para aquela família construtora reptiliana, você vê essa imagem, que é uma imagem aí também tirada da internet. Ele tem aí 7,5 metros de altura, está na milésima densidade e dimensão, certo? Mesmo eu dando 100% na sua característica, eu vou dizer para você que ele é muito mais lindo do que isso, da mesma forma que Rendai é muito mais lindo do que representa aqui na foto, ok? Vamos para a próxima figura. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, porque ontem parece que teve um problema no YouTube. Esse vídeo, na verdade, ia sair ontem, né? Mas por um problema no YouTube, saiu só a minha voz e não saiu as imagens. Aí eu pesquisei no Google, o YouTube, na página de Hangout, no período da manhã, que era o período que eu estava iniciando esse vídeo, como agora, estava em manutenção. Então você tem aqui uma outra família construtora estelar. E o nome dele é Catelirim. Isso, exatamente, Catelirim. Parece até nome de remédio, né? Mas não é. Se for um remédio, é um remédio para a humanidade, correto? Antes de mais nada, qual nota você dá para ele, Henrique? Tirando, tá, a orelha, e tirando essas rugas aqui do pescoço, tá, e do rosto, essa parte aqui que envelheceu esse ser, tirando aqui, ó, somente as rugas, e aqui também no pescoço somente essas rugas, e tirando as orelhas, eu dou para ele 90% do que é. Catelirim, ele tem 6 metros de altura, correto? Está na milésima densidade também,